Muito bem, está na hora de começar o nosso programa BH Todo Dia. E eu gosto sempre, de começar o programa, como a gente está no YouTube, além da net, eu gosto de dizer assim, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E aprendi na semana passada, boa madrugada para você que é da madrugada. Sabe por quê? Porque o nosso programa você pode assistir a qualquer momento, do jeito que você quiser, através do nosso YouTube, canal Viver Brasil, tá bom? E hoje o programa é muito bacana, porque nós vamos conhecer mulheres guerreiras e mulheres que marcam a sua presença, não só em Belo Horizonte, mas de Belo Horizonte para o mundo, de BH para todo mundo. E hoje é o dia da doação do livro e o dia da amizade. E nós vamos conversar um pouco a respeito dessa obra, dessa presença da mulher na literatura, que não é de hoje, mas que ganha muito mais espaço e muito mais força nos dias de hoje, tá bom? Esse é o papo. E claro, para ter papo aqui no nosso programa, no BH Todo Dia, tem que ter convidadas. Mas eu vou te apresentar as convidadas daqui a pouco, porque agora, maestro, roda a vinheta! Valeu demais! Canal Viver Brasil, estamos no ar no YouTube desde novembro do ano passado e a partir de agora, janeiro, 10 de janeiro, estamos também na Net Claro TV, canal 9 e canal 527 HD, combinado? Você interage comigo ali, no meu Instagram, elias.sunshine. É isso mesmo, Sunshine, porque o sol nasce para todos. Muito bem, eu tô te esperando lá. A gente vai comentando, conversando sobre vários assuntos. Mas eu quero muito chamar a sua atenção para as redes sociais do nosso canal Viver Brasil. E principalmente agora, nessa semana, para o nosso Instagram. Vá lá no Instagram, canal Viver Brasil, e você vai saber das nossas novidades, vai conhecer um pouco dos bastidores. Todo mundo tem curiosidade para conhecer os bastidores de uma televisão, Ainda mais quando ela está começando, como é o caso do nosso canal Viver Brasil, tá bom? E por falar em curiosidade, em acompanhar a nossa programação, eu preciso mandar um alô especial para as pessoas que estão nos acompanhando na net. E aí a gente tem Belo Horizonte, é claro, Mas temos também duas cidades muito fortes aqui próximas de BH, Contagem e Betim. O meu abraço especial para Sabará, uma cidade histórica lindíssima aqui pertinho de BH, e a nossa simpática Nova Lima também. Vamos para o interior do estado? Aí eu cumprimento você em Juiz de Fora, e hoje tem convidada que é de Juiz de Fora. Você do Vale do Aço e Patinga, muito obrigado pela audiência. Vamos também para o Governador Valadares e o Triângulo Mineiro. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você em Uberaba e Uberlândia, tá bom? São as 10 cidades que a gente começa a chegar desde o dia 10 de janeiro especificamente. Mas no YouTube, moçada, você já sabe. Você pode nos assistir em qualquer lugar que você esteja nesse mundo e, quiçá, outros mundos. É por isso que ali no chat do YouTube eu peço sempre a sua participação. Você se apresenta dizendo de onde você está nos assistindo e ali você faz o seu comentário sobre a programação do canal Viver Brasil. Combinado? BH Todo Dia é o nosso DNA, a nossa cartografia de Belo Horizonte, trazendo cultura, trazendo negócios, trazendo comportamento e personagens e personalidades. E eu começo apresentando ela, que está aqui no palco comigo, no nosso estúdio. Ela que é a Kika Gontijo, ela é criadora do Clube do Livro da Kika. Clube de amigas, Muito bom, tudo bem, Kika? Amigas e amigos, também, tudo bem, Elias? Obrigado pela presença, viu? Prazer estar aqui com você. Hoje adorei esse estúdio, adorei a ideia do canal, achei que é isso mesmo. Muito bacana. Bola pra frente. E você tem um olhar diferente, você é decoradora de interiores, Mas eu tô adorando. Então você já bateu o olho. Aprovadíssimo o estúdio. Aí, muito bom. Obrigado, fiquei morrendo de medo. Falei, nossa, vamos ver. Mas ela aprovou, então estamos bem. Vamos fazer o nosso primeiro link? É com muito prazer que a gente recebe ela que é escritora, jornalista, publicitária, Carla Madeira, que está com a gente. Tudo bem, Carla? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Olá para todos, olá Elias, olá Kika. Ei, Carla. Que bom estar aqui com vocês. Muito bom, obrigado, viu, Carla, pela presença. Sei que sua agenda não é fácil, mas esse tempinho aí que você reservou para a gente é muito bacana, muito obrigado. Já vamos fazer outro link com outra mulher também muito importante, que é a jornalista e escritora, que trabalha muito com a ideia de livro-reportagem, que é uma outra praia bem interessante, que é a Daniela Arbex. Tudo bem, Dani? Boa tarde, tudo jóia? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e todas. Bom dia aí, um abração para a Kika e a Carla. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, muito bom. E para finalizar, a gente tem também mais uma convidada, que é a Marcela Dantes.
Ela é escritora, ela não está no link ainda não, né? Então segura um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com ela. A Marcela tem um trabalho super legal também, que vai um pouco no caminho da Dani, né? Do livro-reportagem, e é uma jovem que está concorrendo, inclusive, ao Prêmio Jabuti. Mas sempre no início do nosso programa, Kika, a gente começa perguntando a relação dos nossos convidados com Belo Horizonte. E eu queria saber de você, você nasceu em BH? Qual que é a sua relação sou com Belo BH? Horizonte, nasci em Belo Horizonte, na Pampulha. É mesmo? Morei na Pampulha a vida inteira, Aqui, ó. adorei. Pois é, aí, ó. Meu quintal, morei na Pampulha a vida toda, até me casar. Depois vim morar aqui no Sion, onde moro até hoje. Então, sou Belo Horizontina mesmo, mineirona. Ótimo. Geralmente na Pampulha, casa, né? Casa. Foi isso? Foi a sua Casa, infância, casa, juventude? infância e juventude nas casas, casa de avó, casa de tio, a família inteira morava na Pampulha, era aquela cidadezinha do interior, a Pampulha era uma cidade do interior na época, Sim. né? Tanto que a gente falava assim, a gente estava na Pampulha, quando a gente tinha que ir à cidade, Era a Belo longe, né? Horizonte, a gente falava, ó a cidade, era ir a Belo Horizonte, Savassi, centro, você Sim, pensa, sou sim. velha, né, Elias? Não. Mas a Pampulha ainda guarda um certo charme especial, até mesmo Guarda, hoje, né? guarda, É o nosso guarda. patrimônio, ela tem uma coisa É. meio turística, diferente do resto de Belo Foi Horizonte. muito bom, preservaram, né? Preservaram aquela parte da orla, o gabarito de não pode fazer prédio, então ainda tem aquele charme mesmo de uma cidadezinha. Pena que o acesso ficou difícil, enfim, eu acho que a Pampulha é um pouco mal aproveitada, a gente devia aproveitar melhor, porque aquilo é uma maravilha. Sim. Aquela lagoa. E tem um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção e queria saber a sua opinião. Sion, né, o bairro Sion já é um bairro também residencial, mas muitos edifícios. Muitos. Você mudou para apartamento? Mudei para apartamento. E aí, como é que é isso? A sair de casa para apartamento é um impacto, né? Mas como a gente tem uma fazenda aqui perto, a gente sentiu menos, porque os finais de semana a gente continua tendo grama, cachorro, Isso. cozinha, fogão de lenha, então a gente conseguiu sobreviver ao apartamento. Isso é muito comum do mineiro, né? Geralmente em Belo Horizonte todo mundo tem uma terrinha uma ali, terrinha, próxima. um sítiozinho, A gente fala Eu do vou pra diminutivo ali. para não chamar atenção, né? Mas vai ver a exatamente. terra, né? E aí você fala assim, ali pertinho, não, vamos passar o domingo comigo, é pertinho, é tudo ali pertinho. Ô Kika, quando Mineirão. você sai de Belo Horizonte, o que você sente mais falta da nossa cidade? Assim? De tudo. Eu falo que eu sou assim, eu sou Belo Horizontina, mas eu sou mineira. Eu adoro o nosso estado, curto o nosso estado, faço propaganda do nosso estado, acho as nossas cidades históricas as mais bonitas do mundo. Belo Horizonte tem uma qualidade de vida, um clima, uma arquitetura, uma cordialidade, que a gente muitas vezes não dá valor, né, Elias? Quando você pensa que a gente tem Ouro Preto, a 1 hora daqui, que é um patrimônio histórico, e pouca gente conhece Ouro Preto. A gente tem Inhotim, a gente tem a Serra do Curral, a gente tem a Caraça, a gente tem Clube da Esquina, a gente tem tudo, a gente é muito privilegiado. Por falar na Serra do Curral, tá aí atrás Tá de aqui você. atrás a beleza da Serra do Curral, que a gente tem que manter, né? Exatamente. Preservar. Muito bom. Vamos saber da Carla. Será que a Carla nasceu em Belo Horizonte? Carla, e aí? Qual que é a sua relação com a cidade de BH, hein, Carla? Nasci em Belo Horizonte, sou super mineira. Morei inicialmente nasci no Santo Antônio, depois fui para Venda Nova, fui neném para Venda Nova, num sítio, um lugar que tinha vaca, cavalo. Fiquei lá até mais ou menos 6, 7 anos, depois fui para a floresta. Então, eu passei grande parte da infância e adolescência na rua de Carlos Drummond de Andrade. Na rua dele, ali na Silva Jardim, na rua da Igreja Nossa Senhora das Dores. Isso, linda aquela rua. Então, Linda. Sou mineiríssima também. É um dos lugares onde a lua nasce mais bonito em Belo Horizonte, é na rua Silva Jardim. Gente, eu não sabia. Eu conheço a Antigamente rua. era mais bonita, porque ela era toda de paralelepípedo. Então, a lua nascia na rua, a rua faz uma curva para baixo, Isso. a lua nascia ali entre a igreja e as outras casas. Então, ela saía da rua e fazia aquele rastro no paralelepípedo. Era uma lindeza. E subia, ficava assim do lado da torre da igreja Nossa Senhora das Dores. Era uma lindeza. Carla é poeta e uma coisa cinematográfica. É cinematográfica. Você fica assim, ó, você já quer estar presente para ver a lua. É um pouco da escrita Carla, da Carla também, né? Ô, Carla, mas você não vai passar impune. Você falou de Venda Nova. Venda Nova é uma cidade. Venda Nova, inclusive, é mais antiga do que Belo Horizonte. Você, por acaso, já viu o Capeta do Vilarinho, hein, Carla? Não vi, não. Não vi, não, mas
Mas existe, não existe? Deve ter passado perto, né? Olha, se você visse, Carla, você seria seduzida por ele, porque ele era um perigo com relação às mulheres, era grande sedutor, assim, né? Às vezes você viu e não está sabendo, né? Mas que ele existe, existe, isso é verdade, viu? Lenda urbana. Mas olha, lá de Venda Nova, a gente voltou para a cidade, mudamos para a floresta, porque para vocês terem uma ideia, era a Kika morou na Pampulha, ela deve saber disso, mas aquela avenida ali, né, que tinha um frango assado, aquilo era de terra. Era de terra. Então, com a época de chuva, era difícil chegar na escola. A gente estudava aqui no Colégio Dom Silvério, né? Hoje o Marista. Isso. Então, eu saía lá de Venda Nova e vinha para o Marista aqui na Savassi. Então, aí a gente voltou para a região mais central. Quando você sai de Belo Horizonte, o que mais te faz falta, assim? Eu gosto muito de Belo Horizonte. Eu gosto muito de ficar em casa, gosto de sair a pé, gosto dos lugarzinhos que eu como, né, o meu esquema de mercado, cozinhar. Eu moro em casa. Então, eu gosto muito da cidade, eu moro aqui próxima à Praça do Papa, então eu acho uma delícia essa região aqui, a vista que a gente tem da cidade, o clima, morar perto do parque, eu acho uma maravilha. Eu só acho que a gente precisa brigar por mais parques, por mais praças, por mais árvores, né? Belo Horizonte cresceu demais, muito adensamento, muito prédio próximo. A gente está aí com essa oportunidade dessas áreas verdes no Belvedere, que eu acho que a gente tem que lutar por elas. Boa, o Parque Linear. Nós estamos nessa campanha. Tem o Parque Linear e tem aquela outra área lá, enorme, ali no Belvedere, que é linda, que era de uma mineradora, né, que eu espero que seja devolvida para a cidade, porque esse era o combinado. Vamos conseguir. Boa, Carla, muito bem. Boa. Parece que a Marcela já está de volta. Marcela, tudo bem, querida? Acho que agora sim, hein? Estão me ouvindo? Deu black. Não, agora sim. Tudo bem, Marcela? Gente, boa noite, Elias. Tudo bem? Boa noite, Carla, Daniela, Kika. Que alegria estar aqui com vocês todos. Muito bom. Marcela, sempre no início do programa, BH Todo Dia, né, o nosso nome, eu quero saber de você, a sua relação com Belo Horizonte. Você nasceu em BH? Qual que é a sua história com BH? Nasci em BH, moro aqui há 36 anos e sou completamente apaixonada pela cidade. Eu nasci no Gutierrez, fiquei lá muito tempo, depois eu fui morar no Santa Efigênia, numa casa de vila, acho que uma das poucas vilas que ainda tem aqui em BH, morei lá por 3 anos e agora eu estou no Caiçara. Mas, assim, sou completamente apaixonada pela cidade, estava ouvindo a Carla falar aí, né, desse esquema que a gente vai construindo, nosso mercado, a nossa casa, as comidas que a gente faz, os lugares que a gente vai, já conhece as pessoas, né, essa sensação de que a gente se conhece, todo mundo. Eu sou apaixonada pela cidade. Marcela, não tem jeito, eu reparei ali a sua estante. E o Kika, eu vou dizer uma coisa, a Kika é decoradora de interiores, tá bom? Já entreguei você de cara aqui. Marcela, eu estou impressionado. Carla, olha a organização daquela estante. Tem o quê? Livros vermelhos, livros alaranjados, amarelos, azuis? Que isso? É organizado por cor aqui. A gente tem essa organização cromática e aí, assim, a cor da lombada, né? Então, tem que ter muito amor pelos livros para lembrar direitinho onde o livro que você está procurando ele vai estar guardado. Mas a gente sempre consegue, não tivemos problema ainda não. Fantástica, viu? Parabéns, muito bom. Marcela, quando você sai de Belo Horizonte, o que você sente mais falta da nossa cidade? Café o tempo inteiro, né? Eu acho que aqui qualquer lugar que você chega, na casa de uma pessoa, às vezes até numa loja, as pessoas já te oferecem um café, o café é sempre muito bom. Isso eu sempre sinto muita falta. E acho que essa sensação de conhecer as pessoas, né? A gente está numa cidade que é uma cidade grande, a gente tem tudo, tem várias possibilidades de gastronomia, de cultura, mas ao mesmo tempo é uma cidade super intimista, assim, a gente acaba que todo mundo se conhece, isso eu sinto muita falta. Tá bom.
Muito obrigado. Segura aí que agora nós vamos com uma outra, né, convidada que tem um trabalho muito legal, que talvez seja uma referência para você também, Marcela, que é a Daniela Arbex, também jornalista, né? E que trabalha muito com essa coisa do livro-reportagem. Agora, Dani, você e sua relação com BH. Você não nasceu em BH, né? Então, você sabe que eu não nasci em BH, mas os parentes do lado da minha mãe todos moravam em BH. Então, eu passei minha infância e adolescência na Rua Matipó, no bairro Santo Antônio. Tô aqui, vocês estavam falando e eu me lembrando, inclusive, da vista que tinha a casa da minha tia, que me impressionava muito, e principalmente à noite, com aquelas luzes todas acesas, assim, era absolutamente encantador. E tem uma coisa, além da questão familiar, né, de BH ser muito próxima assim, da minha história, dos meus 5 livros, 4 têm personagens de Belo Horizonte. Então, eu tenho muita intimidade assim, com a cidade, uma proximidade de estar sempre em Belo Horizonte. Tem personagens muito marcantes dos meus livros que vivem aí, ou que viveram aí. E uma coisa também que me encanta muito em BH é o céu, gente. Toda vez que eu vou a BH, eu fico encantada com esse céu, com esse entardecer. É sempre gostoso. Eu acho que eu nunca peguei um dia feio em Belo Horizonte, sabe? Assim, felizmente, eu nunca peguei um dia feio. Sempre dias muito lindos, ensolarados. Então, assim, eu tenho muito carinho por Belo Horizonte. Muito bom. E, Dani, onde é que você nasceu? Eu sou de Juiz de Fora, sou nascida e criada em Juiz de Fora. Eu também sou totalmente mineiríssima, moro em casa. Hoje mesmo eu vim de Tiradentes, que ontem eu tive um evento lá no Festival de Artes Vertentes, e aí filmei o café da manhã com fogão a lenha, falando, gente, isso aqui é café mineiro. Então, assim, tem muito disso, né? Isso está muito no nosso DNA, né? Eu acho, essa questão da comida, do gosto pela comida, da mesa farta, de estar reunido. Isso é uma coisa que me dá muito prazer. Então, assim, esse chão é um chão para a gente muito sagrado, né? Muito bom. Mas nenhuma de vocês falou do pão de queijo. Eu acho isso um absurdo, né? Quando eu ia falar, mas vocês iam falar que eu sou gulosa. Eu ia falar. Ótimo, tenha direito à gula, sem problema nenhuma, Dani. Muito bom. Dani, eu vou começar contigo, porque você só pode participar desse nosso primeiro bloco, né? Mas eu agradeço sempre, muito bacana. E eu não posso, né, de começar contando um pouco da sua história. Você é jornalista, mas a coisa da escrita está muito forte. E aí se fala muito nessa ideia de livro-reportagem. Você se considera uma autora de livro-reportagem, Dani? Sou uma autora de livro-reportagem. Eu trabalhei durante 23 anos em jornal diário, então eu fiz o Hard News, né, que era aquela loucura do jornal diário, vivia toda a crise do impresso, que ainda existe, né, a crise do papel, do lugar do jornal, da questão da perda de leitores, de anunciantes, enfim. Então, vivi toda essa história e nos últimos 10 anos eu venho me dedicando à literatura, porque por ser um espaço que eu encontrei para fazer o jornalismo em profundidade, que eu fazia no jornal e que eu acreditava, mas que eu não tinha todo o tempo do mundo para me dedicar a isso, a esse tipo de pesquisa, que, na verdade, o que meu trabalho tem feito na última década, muito voltada para a construção da memória coletiva do Brasil. Então, hoje eu vivo totalmente para a literatura. Eu me dedico integralmente à literatura. Muito bom. Nós temos aqui algumas capas de livros seus que eu acho que é importante para a gente entrar um pouco na história sua, assim, né? Vamos mostrar. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, por exemplo, Cova 312. Vamos falar desse livro. Tá, o Cova 312, ele conta a história de um militante político que ficou desaparecido por 35 anos. Foi um militante que integrou a primeira guerrilha contra a ditadura, que foi a guerrilha do Caparaó. E nesses 35 anos em que esse militante ficou desaparecido, ele foi considerado oficialmente pela história como um suicida.
Ele foi encontrado morto dentro da penitenciária de Linhares, que foi um dos maiores presídios políticos de Minas Gerais, que fica em Juiz de Fora. E aí a minha investigação, a minha pesquisa era para entender o que realmente aconteceu com o Milton, esse personagem importante, e conseguir localizar aonde estava a sepultura do Milton. E a gente conseguiu com essa investigação, e conseguiu não só localizar a sepultura dele, como mudar a causa da morte dele. A gente conseguiu provar o assassinato do Milton pelo Exército. Parabéns. Holocausto Brasileiro. Aí nós estamos em Barbacena, não é isso? O Holocausto Brasileiro, essa é a capa antiga, né? Já mudou. Agora a gente todos os meus livros são publicados pela editora Intrínseca. É a história da morte de 60 mil pessoas no maior hospício do Brasil. Então, a gente mergulha nessa história, que é esse hospício localizado em Barbacena, né, em Minas Gerais. A gente mergulha nessa história para contar também a história da saúde mental no Brasil. Foi meu livro de estreia na literatura e muito emblemático para a gente se entender enquanto sociedade. Os Dois Mundos de Isabel conta a história de uma mineira, uma mulher revolucionária à frente do seu tempo, que desde muito pequena via e ouvia coisas que ninguém conseguia compreender. É uma grande voz, uma grande mulher que hoje tem quase 100 anos. E adorei aquele retrato. E estamos aqui, todo dia, à mesma noite. Vamos lá. Todo dia, à mesma noite, é o único livro em que eu não estou em Minas Gerais. É o meu livro em que eu fui uma jornalista estrangeira no Rio Grande do Sul, que narra a história não contada da Boate Kiss. Muito bem, Dani. Eu queria saber agora de Brumadinho, né? Você tem aí um trabalho também forte, que é esse aqui, né? O Arrastados. Isso, o Arrastados é o meu livro atual de lançamento, né? A gente lançou agora no dia 25 de janeiro de 2022, que conta os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, maior desastre humanitário do Brasil. A gente consegue não só entender todas as decisões e caminhos que fizeram com que o 25 de janeiro de 2019 acontecesse com esse rompimento ao meio-dia, 28 minutos e 24 segundos. E a gente consegue também enxergar tudo o que aconteceu dentro e fora da mina do Córrego do Feijão nas 96 horas pós-rompimento. É um livro muito importante, é um livro denúncia e é um livro que faz alertas necessários sobre os riscos nos quais nós continuamos expostos ainda hoje enquanto população. É incrível, Daniela, assim, todos os seus livros têm uma data histórica, mas eles são muito atuais. Quando você pega a questão da ditadura, né, militar, dos corpos que sumiram, tem pessoas que estão negando atualmente que houve uma ditadura no Brasil. Quando você pega a questão do manicômio, né, Belo Horizonte é uma cidade referência na luta antimanicomial, mas nós hoje vivemos um retrocesso em termos de saúde pública com relação ao tratamento, né, como lidar com essas pessoas. E com relação ao Brumadinho, não preciso nem dizer, né? A gente tem aí, né, o tempo inteiro, quando chove aqui nessa nossa região, a gente entra em desespero aqui. Por quê? Porque ainda não tomamos nenhuma providência. O Dani, dá um certo, digamos assim, desânimo quando você vê que as coisas não mudam, mesmo com todo esse seu trabalho, né, e das pessoas e do jornalismo? Não, eu acho que meu trabalho é exatamente um trabalho de formiguinha, mas para fazer as coisas mudarem. Eu tenho trabalhado muito com a potência da palavra para a gente criar uma consciência coletiva em relação à nossa história, porque esquecer é negar a história, e em relação ao poder que nós temos para exercer a nossa cidadania. Então, assim, na verdade, eu sou uma otimista em relação às mudanças que a gente pode provocar e que meus livros provocaram, porque se você olhar para trás, todos eles tiveram consequências importantes. O Holocausto Brasileiro acabou colocando de novo no centro, na agenda pública brasileira, a discussão em relação à saúde mental e ao tratamento oferecido a pessoas consideradas diferentes. Então, criou toda uma discussão, um debate nacional em relação a essas questões e um novo olhar para o tratamento oferecido para essa população na qual a gente tem uma dívida histórica,
Cova 312 teve uma repercussão fundamental, porque o governo federal, a partir da minha investigação, reconhece e muda a causa da morte do Milton e todos os militantes políticos de Juiz de Fora que foram torturados no período foram indenizados a partir dessa investigação. Então, teve um retorno imediato, assim, eu acho que muito importante. Todo dia, à mesma noite, o livro foi fundamental para que o julgamento que aconteceu em dezembro de 2021, em Porto Alegre, com a condenação dos réus, pudesse acontecer. Meu livro foi anexado ao processo pelo Ministério Público como documento e como prova, e na leitura da sentença, o juiz cita meu livro 3 vezes. Eu acho que são muitas coisas importantes a partir dessas escritas. O Arrastados, que está muito recente, eu já estou tendo um retorno impressionante de pessoas que, inclusive, trabalham na mineração, como engenheiros de mina, dizendo que são de uma nova geração, que estão muito impactados com a leitura desse livro e que eles se comprometendo a mudar essas velhas práticas de poder para fazer diferente. Então, eu tenho muita esperança. Eu não acho que as coisas não mudam, não. Eu acho que elas mudam. Leva tempo, mas eu acho que esse trabalho ele tem uma contribuição importante na mudança de olhar e na mudança de postura. Boa. Daniela, vou te pedir rapidinho você esperar um pouco, para a gente encerrar o bloco, mas antes de encerrar, eu preciso repercutir um pouco esse seu trabalho com as nossas outras convidadas, que eu acho que isso é muito importante. Vou começar com a Carla. Claro. Carla Madeira, o que te toca mais, ouvindo toda essa história e toda essa trajetória, né, dessa literatura, livro-reportagem da Daniela Arbex, hein, Carla? Nossa, eu achei incrível o trabalho dela. Eu queria até falar desses 2 nomes impressionantes, muito bons, Daniela. Todo dia, a mesma noite, é assim... Lindo, né? Um lindo nome. E Arrastados também, né? A força dessa palavra. E acho fundamental esse trabalho que você faz de aprofundar nessas tragédias, né, que envolvem anos e anos e anos de descuido, né, de descaso, porque é aquela história, né? A gente não faz uma grande tragédia, ela não é feita do dia para a noite, né? São muitos anos ignorando, muitos anos, né, de omissão. Muitos anos de omissão. E não tem improviso numa grande tragédia. Tem, assim, realmente uma cultura de descaso e de... Então, é tão importante esse registro, essa reflexão que nomeia, que cerca o acontecimento, né, que reflete sobre o que aconteceu. Eu concordo com você. Se tem uma coisa que pode nos dar esperança, é a gente aprender com essas tragédias e conseguir criar, né, as condições para que essas coisas não voltem a acontecer. Valeu, bom, Carla. Vamos, muito bom, muito legal. Vamos girar o nosso BH todo dia. Marcela, dá para a gente falar que a Dani e você estão na mesma linha com essa ideia do livro-reportagem e que a Daniela é uma referência para você, hein, Marcela? Mais ou menos, assim. Que a Daniela é uma referência para mim, sem a menor dúvida, assim. Inclusive, é uma honra vê-la falando um pouco mais desses livros que são livros que eu já li várias vezes, assim. Mas acho que é comum, Elias, ter um pouco dessa confusão com a questão do livro-reportagem, porque esse último livro que eu lancei, o Nem Sinal de Asas, ele é um livro que nasceu de uma reportagem, mas ele é uma ficção, ele é um romance ficcional, assim, eu não tenho a pretensão de contar uma história, inclusive várias pessoas me perguntam sobre isso e eu sempre digo, se vocês estão procurando um livro-reportagem, leiam a Daniela Arbex, assim, porque a forma como ela conta aquelas histórias, e eu acho que o mais bonito de tudo que já foi falado aqui, o mais bonito do trabalho da Daniela é que ela se aprofunda nas pessoas, assim, nas personagens. Então, por exemplo, Todo Dia à Mesma Noite, você conhece aquelas famílias, eu me lembro, assim, de chorar copiosamente, porque você consegue viver cada uma daquelas famílias, assim. Então, é um trabalho de investigação
que é muito profundo e muito sensível. Assim, eu acho que é muito comovente para o leitor. O meu trabalho, por exemplo, no caso do Nem Sinal de Hadas, ele nasceu de uma reportagem, então foi uma notícia que eu li e que me impactou demais, que é a morte de uma mulher. Ela morreu no apartamento e ficou 5 anos até que o corpo fosse encontrado, e a partir daí eu criei um romance. Então, assim, a protagonista, ela é uma personagem de ficção, ela é inspirada nessa mulher que é a Rosário, mas não é uma história verídica, eu não estou contando essa história, eu recriei toda uma história, assim, então acho que tem essa diferença, né? Eu estou me propondo mesmo a escrever ficção, mesmo que seja que tenha ali um fundo, uma inspiração real. Boa, muito legal, Marcela, gostei. E para fechar, Kika, vamos lá, e aí? Daniela, eu ainda não li nenhum dos seus livros, mas já estão todos na minha lista. Mas o que me chamou a atenção de você contando, e eu já li sobre os seus livros nas crônicas, nos jornais, enfim, é a coragem de escrever a denúncia, Sim. né? Porque você escreveu denúncias muito profundas, né? Você mexeu ali com a ditadura, você foi lá naquele emaranhado dos hospícios de Barbacena, quer dizer, coisas que estão ali há anos, né? Escondidas, arrastados, além de tudo, você né? São poderes empresas, econômicos, poderes políticos, né? Muitos interesses. Então eu fico pensando, né? é tudo. E a Carla falou uma coisa que é verdade, assim, a nossa omissão como cidadão, né? Assim, nós somos omissos, o brasileiro é omisso diante disso tudo. E você foi fundo, escreveu. Então eu fico impressionada, primeiro com a sua coragem, completamente destemida para ir fundo nessas histórias. E eu queria saber, assim, qual que é o impacto disso na sua vida cotidiana? Assim, você tem esse medo, precisa dessa coragem para escrever, porque é diferente você escrever uma ficção do que você ter que escrever ali, né, da Boate Kiss. São sei lá, dezenas de vítimas, um julgamento com a imprensa inteira em cima de você. E o livro é citado no julgamento. E o livro é citado no julgamento, o seu livro é falado na imprensa toda hora. Então, eu queria saber o impacto disso na sua vida, assim. Então, eu assim, queria agradecer, vocês estão sendo super generosas de falar com tanto carinho assim, do meu trabalho, obrigada. Eu queria falar duas coisas, vou responder ao que a Kika pontuou, queria dizer uma coisa do nome que foi dito pela Carla e queria explicar o título de Arrastados. Porque quando a gente fala em arrastados, a gente pensa naquele óbvio, que toda a vida em Brumadinho foi tirada do lugar, que as pessoas, os prédios, a vegetação, os animais. Mas Arrastados, o nome surgiu no IML de Belo Horizonte, quando eu descobri que as vítimas retiradas da zona quente não podiam ser identificadas pela cor da pele, que dá pela camada superficial da pele, que dá a coloração aos corpos negros, brancos e pardos. Porque, em função desse arrastamento, essa pele sofreu uma abrasão e todas as pessoas ficaram com a mesma cor, o branco do subcutâneo. E eu fiquei muito impressionada com o simbolismo dessa imagem, porque numa sociedade com tanto racismo estrutural e com tanto preconceito imposto pela cultura da branquitude, a gente perceber que essas pessoas ficaram iguais na morte. Então, Arrastados, o nome surgiu ali, dentro do IML. E em relação à pergunta da Kika, eu queria, assim, ao questionamento dela sobre coragem, eu acho que, eu não sei se a palavra é coragem, mas eu acho que a gente precisa se ver. A gente precisa... meu trabalho apresenta o Brasil aos brasileiros. Eu acho que é isso. Então, é um trabalho que incomoda, porque também tira a gente da nossa zona de conforto, porque faz com que a gente se coloque no lugar daquele outro que antes era só número. Se a gente falar da Boate Kiss, eram 242 jovens, se a gente falar de Brumadinho, 272 vidas perdidas. Mas quando você sabe que em Brumadinho, quem morreu? A Maria Elisa, o Lorenzo, a Fernanda, o Luiz, a Camila, que não são mais números, são pessoas que têm nome, sobrenome, projetos de vida, rostos, história. Isso cria uma identificação. Então, assim, eu sei que há muitos poderes envolvidos em tudo isso, mas eu me sinto privilegiada de poder dar voz às pessoas que talvez não teriam a voz que elas mereciam ou que precisariam ter.
Então, é esse o foco, assim, para mim. Ao invés de pensar no medo, no risco, eu penso no que esse trabalho pode fazer em relação ao resgate da nossa memória, em relação ao nosso não silenciamento, nosso não apagamento, e que a gente não permita que essas histórias sejam esquecidas, porque elas não podem ser, porque elas não podem ser repetidas. Ok. Daniela, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, né? E é coragem, sim, né? Muita coragem, e conta com a gente, porque ninguém larga a mão de ninguém, tá bom? Parabéns. Isso é que é importante. E as portas abertas aqui no canal Viver Brasil, no nosso programa BH Todo Dia. Muito obrigado e continue seu trabalho. Conte conosco, tá bom? Obrigada. Grande beijo a vocês. Pra você. Super inspirador esse programa, tá com mulheres tão fortes, tão incríveis, e que fazem a diferença naquilo que elas se propuseram a fazer. Então, meninas, um beijo, obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês. Elias, obrigada também, viu? Pelo acolhimento. Valeu demais, beijo, muito obrigado, Daniela. Viu? Sinta-se abraçada por todos nós e todas que estão aqui. Aí, muito bom. Obrigada, gente. Gente, precisamos ir para o intervalo e daqui a pouco a gente volta, né?